senhor, como prefeito, foi uma voz ativa na Câmara contra a ideologia de gênero, né, esse assunto sexualidade nas escolas, o senhor se posicionou fortemente contra. Como prefeito, o senhor vetou também um artigo de um projeto que há. Então, o Rodrigo Rauma pergunta exatamente sobre isso. O que o senhor pensa a respeito da ideologia de gênero e linguagem neutra que tantos grupos querem implantar na educação? Um projeto do ex-senador e do vereador Eduardo Suplicy, que falava da economia solidária e depois dizia que a questão da economia solidária deveria ser ministrado nas escolas municipais. E na nossa grade curricular não tem essa atividade lá, então a educação você tem que, né, as crianças precisam ir para a escola para estudar lá matemática, português e todas as atividades pedagógicas que são colocadas ali. Então, sempre visando a educação, cuidar das crianças, né, ter o foco nas coisas certas, não desvirtuar daquilo que é o mais importante. Vacina, então, eu queria a opinião do senhor sobre a obrigatoriedade da vacina para o retorno ao trabalho presencial na rede pública e, inclusive, também em estabelecimentos privados, determinados segmentos, bares e restaurantes, por exemplo, há processos trabalhistas na Justiça Trabalhista que defendem a demissão por justa causa de quem não se vacinar. O senhor concorda? Eu concordo, Silvio. Você sabe que quando você se torna prefeito da cidade de São Paulo, que todos os dias vem o pessoal da saúde e vai te apresentando o quadro, eu vou dizer uma coisa para você, há 3 meses atrás eu quase não dormia, quando estava com 90 e tantos % os leitos de UTI ocupados, né? O Bruno já havia aberto 1.400 leitos de UTI, em março nós tínhamos 507 leitos de UTI na cidade de São Paulo, 507. Você vê, o Bruno abriu 1.470 novos leitos de UTI e mesmo assim a gente estava lá com 90 e tantos % ocupado. A conta que a gente fazia é assim, bom, se 130 pessoas precisarem de leito agora, não vai ter. Aí dava medo, né? Aí, graças a Deus, com a vacinação as coisas foram mudando. Então, hoje, acompanhando presencialmente, conforme a vacinação foi avançando, o número de leito de UTI foi caindo, o número de leito de enfermaria foi caindo, e você foi tendo o número de óbitos reduzindo, né? Não tenho dúvida que a vacina ela mudou esse quadro. Então, pega no caso da prefeitura, são funcionários públicos, que atendem o público. Quem paga o salário é o público, né? Ele tem contato com o público. Então, é importante que ele tenha, né, a sua vacina até para poder atender a população que vai ali na necessidade de um serviço, né? Que tem a sua relação com o funcionarismo público, por conta dos serviços que a prefeitura deve oferecer à comunidade. Esse programa chama-se Opinião no Ar, eu discordo do senhor, acho que o Constantino também discorda. Eu concordo. Por isso que eu fiz uma introdução, olha, tem os dados, dá para poder... Não, a gente já fizemos algumas entrevistas com juristas, com procuradores, que dizem que numa empresa privada, obviamente, o empresário pode contratar e demitir quem ele quiser, mas se um funcionário se recusa a tomar a vacina, ele pode demitir, mas ele não pode demitir por justa causa. Então, a questão do funcionalismo é essa. E quem tem estabilidade? Se não há uma lei que o obriga a tomar vacina, como é que... não sei se Constantino vai ter direito à última pergunta, quer tomar por aí? Constantino. Como eu concordo até que, por cortesia ao nosso convidado, eu não ia nem entrar nesse assunto, porque eu chamo de autoritarismo mesmo. Né? São vacinas experimentais e querer colocar isso no corpo de crianças e adolescentes que não passaram nem por fases 3 de estudo, para mim isso é temerário. Então, isso fica claro, né? Ele falou que ele ameaçou com uma parada, né, dos caminhoneiros no Brasil e com uma ameaça aos senadores, ao presidente Rodrigo Pacheco, se ele não aceitasse os pedidos de impeachment, derrubasse os ministros do Supremo e votasse o voto impresso, aprovasse o voto impresso, eles podiam invadir e quebrar tudo. Então é contra esse tipo de movimento que a PGR e o Judiciário, nesse caso, se insurgem com esses mandados de busca e apreensão. Eu vou ser bem curto, porque eu estou no Brasil, né? Vivemos um estado policialesco, um estado de exceção, né? Censura e perseguição para defender a democracia. Tenha santa paciência, né? Atos violentos, atos violentos contra a democracia. Sério, e só de um lado. Não, gente. Incitação à população violenta. A Amanda citou paralisação de caminhoneiros, eu não entendi se isso é considerado um crime ou não. Eu não sei se no Brasil voltou a ser crime greve, que a esquerda sempre fez muita greve, né? Aliás, o que chama atenção nesses casos é isso, né? Tem, obviamente, um duplo padrão. Só estão perseguindo pessoas ligadas à direita. Aliás, o ministro Barroso, aquele que achava o João de Deus, o médium João de Deus, médium entre outras coisas piores, né? Alguém transcendente, né? Ele se manifestou ontem dizendo que
falar coisas anticientíficas não é protegido pela liberdade de expressão. Eu fiquei curiosíssimo para saber em qual artigo da Constituição constava isso. Nós estamos vivendo uma coisa muito perigosa no Brasil e tem muito jornalista que passa pano para o arbítrio, porque o alvo é de direita e são eles todos de esquerdas, né, defensores até do Lula, chamam Lula de centro, de moderado, e estão agindo como cúmplices de um Estado policialesco, como colocou o Lacombe. Isso precisa ficar muito claro, porque isso vai ser cobrado à frente. Eles estão seguros de que esse golpismo vai prevalecer, vai vingar, primeiro ignorando que alimentar um monstro do arbítrio, eventualmente esse monstro se vira contra todos, não só contra a direita. Segundo, que as pessoas vão anotar os nomes e vão saber exatamente quem está agindo como militante de redação para aplaudir arbítrio e perseguição ao crime de opinião, que não está previsto em lugar algum no país. Tudo isso, claro, sob o manto de combater atos antidemocráticos. Dia 7, a resposta vai estar nas ruas. Eu vou ser bem breve também, como bem disse o Lacombe, porque eu também estou no Brasil, né? Embora tem dias, hoje, por exemplo, que a gente acorda e a sensação é que a gente não está no Brasil, sim na Venezuela, em Cuba e em outros países que não prezam pela democracia. Aliás, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão é pilar de uma democracia, de uma sociedade livre, e nós caminhamos em escala larga contra isso. E só fica um recado para quem bajula esse tipo de decisão, para quem comemora esse tipo de decisão. Hoje é contra quem você não gosta, amanhã pode ser contra você. Dizer que o presidente Bolsonaro saiu agora essa notícia, decidiu vetar integralmente o fundo eleitoral, aquele que tinha uma proposta de 5 bilhões e 700 milhões. Todos nós felizes bancaríamos isso, né? Bancaríamos as campanhas eleitorais. O presidente decidiu vetar. A gente espera que agora lá no Congresso esse veto seja mantido, que esse valor... Bom, eu gostaria que acabasse o fundo eleitoral, o fundo partidário, e que os partidos se virassem sozinhos, né? Para se manter, para fazer as suas campanhas. Mas, como isso é difícil, porque os congressistas não têm interesse, a maioria deles não tem interesse nisso, a gente vai ter sempre esse fundo partidário, pelo jeito, esse fundo eleitoral, né? Quem sabe? Mas pelo menos anunciado aí o veto integral do presidente da República ao fundo eleitoral. Que ato corajoso, né, Lacombe? Que ato corajoso. Vai despertar a ira do centrão fisiológico e, curiosamente, não vai receber elogios dos pseudo-liberais que cobravam tanto do presidente esse ato, achando que ele não ia cumprir. Né? Que ato corajoso. Parabéns. O centrão que o apoia. Certamente haverá um fundo eleitoral maior que os 2 bi das eleições municipais. Agora é uma questão com os congressistas, né? O presidente deu uma sinalização.